aí a situação do Gabigol, hein? Parece, pela entrevista do presidente Rodolfo Landim ao João Guilherme, que é um cara super gente boa, então faço questão aqui de dar o crédito pela entrevista, parece que o Flamengo não vai fazer força nenhuma para renovar com o Gabigol. E aí, diante dessa situação, já apareceu o Cruzeiro, deixando claro o interesse. Agora, grande parte da imprensa diz que o Palmeiras confirma interesse no Gabigol. Ou seja, qual vai ser o futuro do Gabigol? Eu vou perguntar aí a opinião do Mauro César Pereira mais pra frente do programa, mas eu já tô ansioso para passar já a palavra pro Mauro César Pereira sobre essa situação que leio nesse momento no GE. Gabigol recusa a nova proposta de renovação do Flamengo. Palmeiras já tirou o óculos, mas calma que eu vou chamar o break. O óculos não quer dizer nada, né? Gabigol recusa nova proposta de renovação do Flamengo. Palmeiras tem interesse. E aí, a oferta do Flamengo até me impressionou, tá? É de mais 1 ano de contrato, só que com aumento salarial de 50%. Porque é uma responsabilidade, né? Porra, seria 3 milhões de reais de salário. Se você for pensar, ele ganha 1,5 milhão hoje. Não, aí vai dar 2 e pouco. 2 milhões e... 200, por aí, né? Ah, é porque seria 100%, 3 milhões. Vai dar 2 milhões e... É loucura, pô. Você vai dar aumento pra um cara que não tá jogando nada há 1 ano e meio, que não joga nada, é reserva. Isso é o fim da picada. Se ofereceram isso, só são responsáveis. Landim, Marcos Braz, todos eles malucos. Malucos. Não, tem cabimento isso? Oferecer um aumento de 50... O cara tá jogando nada há 1 ano e meio, reserva, arrumou um monte de problema, vestiu camisa do Corinthians, flertou com a torcida do Corinthians, mandou beijo pro Dorival. Cara, olha só, aí você vai, vou te dar um aumento de 50%. E o bonitão não quer, vai embora pro Palmeiras. Calma. O Flamengo tem que ter personalidade e tomar decisão agora. O que o Palmeiras quiser fazer é problema do Palmeiras. Se é que o Palmeiras quer mesmo. Não estou duvidando dos colegas aí que estão escrevendo sobre isso. Né? Não. Porque tá, eu digo o seguinte, quase toda agora tá falando... O que eu digo é o seguinte, alguém do Palmeiras fala oficialmente não, mas é muito fácil você vazar em off, olha, a gente tá de olho, a gente tá querendo sim. Pra pressionar o Flamengo. Pra pressionar o Flamengo, porra, é óbvio. É evidente, como foi o caso do Dudu. Que o Flamengo estaria interessado no Dudu. Não sabemos onde surgiu esse boato, na época da renovação do Dudu. Pode ser do próprio Flamengo. E pode ser surgido em outro lugar qualquer. Sei lá de onde surgiu isso aí. Mas não dá pra ficar sabendo, a não ser que o Palmeiras falasse, como foi o caso do Pedro. O Palmeiras chegou pra comprar. Queria pagar 20 milhões de euros. Agora, quando fica no terreno do rumor, isso pode ser só estratégia. Ou guerra fria isso aí. É interessante pro Palmeiras. Isso chama-se guerra fria. A maneira de você desestabilizar um rival importante... forçando, de repente, fazer um mau negócio. Que renovar com o Gabriel hoje é um mau negócio. Se amanhã ele voltar a jogar muito bem, ok, mas a questão é, você vai arriscar? É como se a seleção está lá em Las Vegas, né? Você tá num cassino, cara. É jogar num cassino. E falar assim, eu vou pegar minhas fichas e botar aqui, ó, esse número aqui, ó, na roleta. Ele vai voltar a jogar, eu tenho certeza que vai voltar a jogar. Com base em que você hoje tem certeza que o Gabriel vai voltar a jogar bem? Cara, as entradas dele em campo são constrangedoras. São constrangedoras. Esse último jogo agora, até que ele não foi tão mal. Mauro, eu vou até te cortar um pouco, porque a gente vai falar sobre o Gabigol. Sim, a gente volta essa né? Quando a gente voltar pra rádio. Não, é por causa da rádio que eu vou ter que chamar o break. E aí eu vou ler a nota da Gaviões da Fiel. E logo depois, claro, o programa é factual também, acaba de sair essa notícia. Que o Gabigol recusou uma proposta de renovação contratual com o Flamengo de mais 1 ano de contrato e um reajuste salarial, um aumento salarial de 50%. Um cara que não tá jogando nada há 1 ano e meio, que ganha 1,5 milhão por mês, vai ganhar uma proposta para ganhar mais de 2 milhões, 2 milhões e 200 mil reais. Eu também acho meio absurdo, o Flamengo tem que começar a aprender a se desvencilhar, por mais que depois o Gabigol, jogue pra caramba em outro lugar, tá bom, mas o Flamengo tem que saber também arriscar. A gente vai pra um break rapidinho, na Rádio Jovem Pan, e quando a gente voltar, vai falar tudo sobre essa situação aí do Gabigol. E continuamos no YouTube. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora sim, Mauro César Pereira. A notícia do Globoesporte.com nesse momento é a seguinte: Gabigol recusa a nova proposta de renovação do Flamengo. Palmeiras tem interesse, essa é a manchete. Oferta do Flamengo é de mais de 1 ano de contrato e reajuste salarial de 50%. Clube espera novas conversas com o jogador. Após o impasse no acordo, Gabigol e Flamengo tiveram uma nova conversa
para essa renovação. E o atacante, ele não aceitou. O Gabigol teria se sentido desvalorizado, tá? Ele está desvalorizado. De acordo com a reportagem, o Gabigol está se sentindo Mas se ele tiver o mínimo desvalorizado. Para aproveitar o gancho da palavra, ele vai perceber o seguinte: se ele tiver o mínimo de autocrítica, Gabriel, eu estou desvalorizado, porque tecnicamente eu estou muito mal. Aliás, eu não estou mal, eu estou péssimo. Desde o ano passado. Quase um jogador a menos. Né? Exatamente. Esse ano pior do que o ano passado. Então, eu não valho o que eu valia mais naquele momento. Quando ele vem para o Flamengo, ele traz um contrato europeu da Inter de Milão. Ele está emprestado. O Flamengo pagava ele mais ou menos o que a Inter pagava, né? O que a Inter pagava, né? Se eu não me engano, foi isso, né? Emprestou pelo salário. E aí, quando ele fica em definitivo, o Flamengo compra os seus direitos federativos, ele faz o contrato num patamar próximo. Porque ele já trouxe aquele salário, o Flamengo faz o investimento, mas era o Gabriel, autor dos gols históricos da Libertadores e artilheiro do Brasil em 2019. Então ele estava valorizado, né? O próprio Bruno Henrique fez um contrato quando chegou do Santos, em 19, quando chegou em 20, ele teve o salário dele triplicado. Aproximadamente o triplo ele passou a ganhar. Porque ele jogou pra caramba em 19, então ele estava valorizado. O Gabriel está, isso mesmo, desvalorizado. É assim que funciona. Em qualquer profissão, gente. Qualquer profissional. Se você está muito bem numa empresa, né? O cara da área contábil, vamos imaginar aqui, o cara está bem numa empresa, muito bom, profissional e tal. A outra empresa quer contratar esse cara, ela oferece mais dinheiro, esse cara está valorizado. Se esse cara for demitido, não está trabalhando bem, está desempregado, ele vai procurar emprego para ganhar menos, porque ele tá em baixa. O Gabriel hoje só não está desempregado, mas ele está em baixa. O futebol dele está sofrível. E eu custo a crer que o Palmeiras, repito, não estou duvidando dos colegas, alguém passa a informação, os colegas publicam. Mas eu custo a crer que o Palmeiras, que costuma ser muito mais cerebral até nas suas movimentações de mercado, vai de fato se aventurar a oferecer ao Gabriel algo melhor do que isso aí que o Flamengo está oferecendo, segundo os colegas do GE, que é 50% a mais do que ele ganha, que é um salário que seria um dos maiores, se não o maior do futebol brasileiro, e tempo longo de contrato, 3, 4 anos. Seria um salário provavelmente maior que o do Dudu, né, Mauro? Sim. Que é o maior do Brasil hoje. Então, sei lá, se o Palmeiras fizer isso, é loucura do Palmeiras, porque você está colocando uma grana pesada numa aposta. Hoje o Gabriel é uma aposta. Porque depois de um ano e meio, gente, jogando mal, não dá para ter certeza que vai voltar a jogar bem. Porque é inexplicável a queda de rendimento dele. E não é que ele está jogando mal, se perdendo gol, não. Ele não consegue desenvolver uma jogada. Nessa partida agora, é que o torcedor do Palmeiras está acompanhando a gente, certamente não vê os jogos do Flamengo com a mesma atenção, com a mesma frequência que a gente acompanha. Então talvez não tenha noção real de como a coisa está. Está bem feia. Esse jogo agora de quarta-feira contra o Juventude, o que aconteceu? Ele entrou, achei até que ele não foi tão mal, que ele conseguiu chutar uma bola no gol. Sério? Ele conseguiu finalizar uma vez. Ele nem finaliza. E a bola passou à esquerda do goleiro, teve até algum perigo, não foi um chute ruim, não. E correu, se procurou, se movimentou. Mas o Carlinhos, que entrou nos instantes finais, depois que o Flamengo tomou o gol da derrota, né, da vitória do Juventude, muito justa por sinal, o Carlinhos arrancou com a bola ali numa hora e passou por uns 3 ou 4 ali, foi levando, tocou no Ayrton Lucas, que chutou e o goleiro defendeu. Se sai o gol do empate do Flamengo ali, o Carlinhos estaria hoje... E a torcida ficou depois, o Carlinhos fez mais do que o Gabriel. Um certo exagero, foi uma jogada. Mas na prática ele fez mais do que o Gabriel. Que ele conseguiu fazer uma jogada, o Carlinhos. Uma jogada individual. Ele arrancou com a bola no momento de dificuldade, instantes finais. O time está perdendo, acabou de tomar o segundo gol. Uma pressão danada. O Juventude já poderia ter feito o gol muito antes se não fosse o goleiro Rossi. E aí ele faz a jogada e a torcida depois na rede social, todo mundo, o Carlinhos foi melhor que o Gabriel. Na próxima o Tite tem que colocar o Carlinhos, não o Gabriel. Passou a ser esse o comentário. Aí você fala, é absurdo? Não, não é absurdo. Embora eu fiz a ressalva. Eu acho até que ele não foi tão mal esse jogo. Mas é incrível isso. Mas eu acho uma irresponsabilidade, especialmente em final de mandato. O Landim não tem o direito de fazer um contrato tão ruim para o Flamengo. Mas você não acha que é isso? Você vê que ele ofereceu 1 ano. Eu acho que ele tem medo dele ser lembrado como presidente que perdeu o Gabigol e aí o Gabigol vai para um Palmeiras da vida e arrebenta. Eu acho que pode ser isso. O cargo que ele ocupa tem ônus e bônus, né? Títulos, conquistas, aumentou a receita, ele vai ser sempre elogiado por um aspecto positivo. Mas tem um ônus, riscos você tem que correr. Agora ele pode ser lembrado também, se ele for para o Palmeiras não jogar nada, o Landim que foi esperto, hein? Abriu mão do cara, tá lá agora dando prejuízo no Palmeiras. Aí você vai dar sua avaliação. Eu, por exemplo, se eu fosse um dirigente, o dinheiro não seria meu, é do clube. Eu jamais colocaria o dinheiro do clube num jogador nessa condição. Não tem coisa. E olha que eu acho o Gabriel... Se ele ganhar 2 milhões, ele vai para 3. Se ele ganhar 1,5 milhão... É 2.200. 2.200, você não vai para... 50%. É um dos maiores salários do país. É um negócio... Eu acho que vai ser o maior. Então, se fosse, né? O maior, um dos maiores. Quer dizer, ele ainda recusou. E ontem, na entrevista ao João Guilherme,
ficou muito claro, assim, uma certa frieza do Landim. Total, né? Com relação a isso. Aí eu acho que está correto. Ele é o presidente do Flamengo. Ele não tem que se curvar a ninguém. Não tem Zico, meu irmão. Se tivesse Zico lá, você faz qualquer negócio, né? Se ajoelha, pede perdão, pede para ficar no Flamengo, faz qualquer negócio. Zico é o Zico, é o Deus do Flamengo. Mas qualquer outro jogador. Joga bem, tem aumento, é premiado e tal, é recompensado. Tá jogando mal, tá embaixo, amigo. Ainda foram generosos. Eu até posso, ele poderia até dizer, olha, oferecemos esse contrato ainda muito bom para ele em respeito ao histórico dele. Eu não concordo, não acho isso profissional. Eu não acho isso profissional. Como eu acho muito profissional, por exemplo, aumentar o salário dele quando estava bem. E aumentar o salário do Bruno Henrique, por exemplo. Está jogando bem, aumenta o salário do cara. Problema nenhum, pode pagar. Salário não tem teto, não existe teto para salário. Você faz o seu salário de acordo com o valor que você tem, com a receita que você gera. O que é errado é o seguinte, você ganhar, de repente, um salário que a empresa não tem condições de te pagar, que é comum no futebol. Mas se esses jogadores geram para o clube receita compatível com aquela ótima remuneração, perfeito, problema nenhum. Eu gosto sempre de citar o caso do Tom Hanks, da entrevista que ele deu uma vez, há mais de 20 anos isso, para aquelas páginas amarelas da Veja, né? Ele falando que ele ganhava 20 milhões, na época, 20 milhões de dólares por um filme. Ele falou, eu acho um absurdo, 20 milhões para fazer um filme. Mas os caras me pagam. Por que pagavam? O nome do Tom Hanks, no letreiro do cinema, isso nos anos 90, mais ou menos, 2000, já garantia muito mais que 20 milhões de dólares. Tanto que ele fez aquele filme, O Náufrago, que era horroroso aquele filme, que ele fica... Wilson, meu Deus do ele céu. passa 2 horas acenando com uma bola de futebol, amigado com um coqueiro, né? Roendo unha. Wilson. E o nome da bola... É o Wilson. Era um merchan. Não, de fato é. Era o Wilson, era o merchan, a marca da bola. Aquele filme era o merchan da Wilson, que é a marca de material esportivo, e da Federal Express, que ele era funcionário, o avião cai e tal. O filme é um grande merchan. Isso foi uma grande sacada dos caras, mas o filme é uma porcaria. E o filme faturou bilhões, aliás. Por quê? Porque tinha o Tom Hanks. Até hoje eu me pergunto e ele como é que é parado 30 quilos para fazer o papel, que ele fica lá na ilha perdido. Esse é o grande desafio, como já aconteceu com o De Niro no Toro Indomável, né? O Christian Bale também já fez papéis aí que perdeu 30 quilos. Isso acontece às vezes com o cara que fez pó agora, teve que engordar. Engordou, barbaridade. Então, ele emagrece. Até uma coisa curiosa, a equipe que fez esse filme, eles fizeram, a primeira parte do filme, Tom Hanks normal. Aí ele vai para uma dieta rigorosa, vai ter 30 quilos. A mesma equipe mobilizada, eu não me lembro qual o filme, mas eles gravam um outro filme, produzem um outro filme no intervalo. Eu falo a equipe que está trabalhando, não os atores, né? Nesse intervalo, enquanto ele perde peso. E aí depois ele volta, aí gravam outra parte do filme, que é ele magérrimo, né? Porque ele estava lá mesmo comendo coco, lá, folha, aquelas coisas que ele estava na ilha. Mas por quê? Só o nome do cara garantia de sair daqueles 20 milhões para mais. Então ele mesmo falava, pô, é muito dinheiro para fazer um filme. Isso há 20 e tantos anos, mas ele valia isso. Eu acho que é a mesma coisa do jogador de futebol. Se o Gabriel faz gols importantes, o Flamengo ganha muito dinheiro, pode pagar o que quiser ele. Por que você acha que o Haaland ganha um dinheirão no Manchester City, o Guardiola? Porque os caras se pagam também, eles trazem muita receita. Mbappé agora. Quando é desproporcional, eu acho errado. Tipo, eu vou pagar o cara 1 milhão, mas eu não tenho condições. Aí eu fico devendo. Tem que pagar proporcional. Eu não sei se isso é verdade. Diz que o De Bruyne foi renovar o contrato, levou o cara do scout. Na hora de renovar o contrato no City, levou o cara do scout, os caras que... Sim. Se o Gabi ganhar quanto? Porque eu faço, pegou o cara do scout. Olha quantas assistências eu dou, quantos passes certos eu dou. Falaram isso, que ele pegou o cara, levou o cara do scout. Por que você quer ganhar tanto? Fala pra ele. Explica aí. E pode ter o contrário, quando o cara tá embaixo, ó, a gente vai renovar com você, mas você não tá jogando bem. Aí o clube traz o cara do scout, olha aqui, ó. É o caso do Gabriel. Gabigol. É sério. Mas é verdade. Isso é uma conversa profissional. Isso é uma conversa profissional, né? A mesma coisa, um outro tipo de trabalho, outra profissão, o cara pode pegar um relatório de tudo que ele produziu, olha o que eu produzi aqui. Um cara de vendas, olha o quanto que eu vendi esse ano. Eu vendi isso aqui, então eu quero melhorar minha comissão, eu quero melhorar meu fixo, meus benefícios. É normal, isso é conversa profissional. E numa conversa profissional, o Gabriel hoje não tem esse valor de mercado. É uma pena que seja assim. Aí o cara fala, você não gosta do Gabriel? Não, eu adoraria. Eu sou Flamengo, cara. Eu adoraria que ele estivesse jogando pra caramba, fazendo gol todo jogo, que o Gabriel fosse o eterno Gabigol. Seria ótimo pro futebol brasileiro, pro clube, pra todo mundo, né? Que gosta do Flamengo, quem não gosta não. Agora ele tá em baixa, cara. Quem tá jogando muito é o Pedro. O Pedro tá jogando pra cacete, esse que é o ponto. O que o Pedro tá jogando é jogada que o Pedro fez contra o Juventude. Derrama senhor, não interessa. O cara vai lá, joga pra caramba. E fica em segundo plano no noticiário, porque o Gabriel tá sempre ofuscando com essas histórias dele aí. Agora, negociação, contrato. Mas quem joga é o Pedro, cara. Esse ano passado ele foi bem, apesar dos problemas que houve ali, algumas turbulências, né? Até a questão lá da agressão que ele sofreu. Mas esse ano que ele está jogando, e a jogada que ele fez agora nesse jogo de quarta-feira, porque o Luiz Araújo perdeu o gol, né? Porque jogadaço. O que o Pedro está jogando é brincadeira. Não só pelos gols. Ele não foi nem fominha, ele podia finalizar, ele rolou. Mas o que ele gera de jogo, impressionante. Eu acho o lance do gol, ele faz a jogada fora da área,
toca pro Luiz e vai pra área e faz o... E faz de peito. Mais um gol de peito, tinha feito contra o Vasco. Acho que é o 6º gol que ele faz de peito na carreira, segundo no Flamengo em poucas semanas. Então, assim, o Pedro, se fosse terminar o contrato dele hoje, vai ter que dar um aumento, lógico. Você vai deixar um cara desse embora? Você acha que o staff do Pedro não fica olhando? Vamos supor. O Flamengo faz uma proposta dessa, o Gabigol topa. Vai lá pra cima. O staff do Pedro. Pô, vem cá. Chama pra ir. E aqui? Tem cabimento isso? Os staff ficam tudo de olho. Lógico, não tem sentido. A movimentação Por do isso, mercado todo. Eu acho uma inconsequência isso. No máximo, o que seria razoável, reduzir salário não, mas não acho justo reduzir salário. Você chegar pro cara e falar, olha, se bem que já houve isso no Flamengo, teve jogadores recentes, em tempos recentes, que aceitaram ficar... O Diego Ribas. O Diego Ribas foi um deles, né, que aceitou ganhar mesmo. E ontem o presidente falou sobre isso, né, de certa forma. De atletas que ficaram com a condição que o Flamengo ofereceu. Ele não falou em redução, mas ele falou, o Flamengo ofereceu, aí falou do Ribas, do Alves, do Felipe Luiz, citou alguns nomes, né, que jogadores que ficaram numa condição, pelo que eu entendi, ó, você já está veterano, aí era outra situação, o Gabriel não é veterano, vai fazer 28 agora em agosto. Não vou te pagar a mesma coisa, mas se você quiser ficar, eu tenho isso aqui. Os caras aceitaram. No caso do Gabriel, se fosse pelo menos, olha, vou manter o seu salário e prorrogo o seu contrato das mesmas condições de um ano. Até entenderia. O cara tem uma história no clube muito bonita, é um jogador histórico do clube, vou te dar mais um ano para você se recuperar. Se você for bem no ano que vem, a gente vai fazer um outro contrato aí de 3 anos e tal, bacana e tal, mas você tem que jogar. O novo presidente tem que decidir, ainda tem isso. Eu boto você mais um ano e o novo presidente vai te avaliar, que não sou eu. O Landim poderia falar para ele. Não sou eu, o Marcos Bar pode falar. Essa desculpa ainda, mais um ano, porque não vai ser meu mandato. O Marcos Bar pode falar, não sei quem vai ser o presidente, não sei se eu seria o vice-presidente de futebol. Pode ser que sim, dependendo de quem ganhar, né? Porque ganhe o Dunch, pode ser que fique. Se for o BAP, tem uma chance. Se for o Maurício Gomes de Matos, também não vai ser ele. São os 3 candidatos, né, até agora. Ainda tem a possibilidade de mais um de oposição. O Braz pode falar a mesma coisa. Eu não posso fazer o Spindle, que é funcionário do Flamengo, não sabe se vai estar lá no ano que vem. Então tem essa outra questão também. Eu acho uma inconsequência você oferecer um contrato desse, mas ao mesmo tempo que você falou, parece uma jogada tipo, a gente vai oferecer um negócio bom para ele, mas curto. Ele não vai aceitar. E aí ninguém pode dizer que nós não tentamos ficar com o jogador. Eu tentei ficar com o Gabigol. E a mesma coisa... Eu não mandei ele embora. A mesma coisa do Everton Ribeiro, que é verdade. O Flamengo ofereceu ao Ribeiro um contrato bom. Tinha aumento, 1 ano de salário, 1 ano de contrato. Mas aí o Bahia ofereceu 3 anos, ele veio para o Bahia, é o direito dele. Agora, se oferecer para o Everton Ribeiro com 35 anos, mais 3 anos de contrato, até os 38, o Bahia ofereceu porque o Bahia era interessante. O Bahia não pagou a multa rescisória e queria contar com o jogador agora. Se ele tiver um final de carreira na reserva, já em decadência, mas ele jogar bem 1, 2 anos, para o Bahia... O Bahia só não caiu porque o Santos ganhou. Então o Bahia tinha que se mobilizar. Exato. E aí o que acontece? Se fosse pagar a multa do Everton Ribeiro, teria que pagar ao clube, ao Flamengo. Ele vai diluir esse custo ao longo de 3 anos. Para o Bahia, cada situação é uma situação. Agora o Flamengo renovar com ele por 3 anos não faria sentido. Foram honestos com o cara, na minha opinião, ofereceram um contrato de 1 ano. O jogador falou que não, prefiro ir embora, porque eu tenho mais 3 anos e vou para a Bahia. Ok, cara, isso é parada profissional. O que mais me impressiona, Mauro, Vamp, Bruno, nessa situação, é que o Gabigol, para mim, é muita cara de pau. Ele e o staff, eles se sentem desvalorizados, ainda comparando com o termo da negociação lá de trás. A negociação lá de trás, porque o Gabigol tá jogando hoje, é impossível. A negociação, Vamp, para você rir mais ainda, ela era a seguinte: as partes se acertaram, que foi quando o Landim entrou, porque o Braz e o Spindle já estavam acertados com o staff do Gabigol. Olha o que seria uma extensão de vínculo por 5 anos de contrato, 5, e um aumento salarial de quase 50%. Era essa situação atual, mas com 5 anos de contrato. Além disso, calma que tem mais. O valor das luvas, que ficou na casa de 8 milhões de euros, 47 milhões de reais. O garotão, o Gabigol, queria estar sem jogar nada 1 ano e meio e queria que agora, nesse momento, que ele é 1 a menos em campo, o Flamengo oferecesse 47 milhões de reais para ele de luva, mais 5 anos de contrato, mais 2 milhões e 200 mil reais de salário, gente. É loucura. Parece que ele não tá vendo, ele e o staff dele, o que ele tá jogando. Aí também já é exagero. Ou ele já tem alguma coisa. Chama o cara do scout. É isso, ou ele quer sair mesmo. Eu concordo com o Bruno. Ele já tem, ele vai falar, vou falar pra eles, quer.
Se não quer, eu vou embora. E aí é puro chute, assim, eu não tenho informação sobre isso, mas isso é muito mais cara de oferecer um ótimo salário, contrato para ele, o Cruzeiro, por exemplo, que você já falou algumas vezes aqui que o dono do Cruzeiro gosta, do que o Palmeiras. Como o Mauro falou, respeito que os colegas informam aí, alguma coisa, com certeza de algum lugar vem essa informação, mas não combina com o perfil de jogador que o Palmeiras contrata nessa gestão, com essa comissão técnica, com esse departamento de futebol. O Cruzeiro eu já acho possível. Pela maneira que o Cruzeiro está investindo. O Corinthians faria uma coisa dessas, mas aí se ele for para lá... São Paulo também, São Paulo também. Sim, mas... Pega o casado com o charuto. Se estiver empolgado, né, quem sabe. Mas o Palmeiras eu acho improvável, assim, numa condição assim, de um altíssimo salário, pela característica do jogador. O Abel, me parece, vendo como ele trabalha, que ele gosta de outro perfil de jogador, mas talvez ele já tenha alguma coisa. Mas o Gabigol é novo, né? Isso né? pode interessar um pouco ao Palmeiras. Sim. E também o Abel falar comigo, vai jogar, vou recuperar. Pode ser. Será? Quem fala muito isso é Renato Portaluppi, né? O Grêmio... Você acha que o Abel não pode comprar esse desafio? Eu não me lembro do Abel com um papo de recuperar jogador, assim, nessa linha, assim. Não me lembro dele ter falado isso sobre algum atleta. O Renato gostaria, eu acho que. Se Renato... perguntar pra ele toparia. Não sei se o Grêmio tem... O Renato adoraria um jogador, ele gosta desse tipo de desafio. A gente vai seguir, né, esse debate da situação do Gabigol, porque é a notícia do momento. Vamos mostrar a declaração do Landim, tá, sobre essa situação. Eu vou oferecer. Pode repetir pra mim, Kaique? Eu vou oferecer aqui. Se o Gabigol não aceitar, aí é com ele. O Landim deixou bem claro. Só que é isso. Posso lá. Lavo minhas mãos.